Olá pessoal, estou aqui com o grande Dr. Mário, oncologista da nossa clínica Centro Veterinário Gleicon de Camargo aqui em Santo André. Dr. Mário é meu grande amigo, né? Tenho a grande satisfação de estar com ele aqui, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre medicina veterinária, né? Em amplas situações, né, do dia a dia do médico veterinário, do dia a dia da oncologia da medicina veterinária, que é algo muito interessante, né? Se equipara muito com a medicina humana, né? E aqui tenho a honra de poder falar com o Dr. Mário. Para mim é de extrema satisfação. É isso aí. Gostaria de perguntar como que é o seu dia a dia como oncologista, quais que são as dificuldades do dia a dia, me explica um pouco sobre a oncologia na medicina veterinária. Então, a oncologia na medicina veterinária ela vem evoluindo assim como na medicina humana, né? Hoje, assim como na medicina humana, o que mais se avançou foram os métodos de diagnóstico, principalmente de imagem, e com isso se diagnosticando mais cedo. Também nós hoje o fazemos na veterinária. E também com os donos muito mais conscientes dessa doença. Há um tempo atrás tinha pessoas que não achavam que isso acontecia até com animais, né? E tem ainda pessoas que às vezes relutam em aceitar isso dentro de casa, dentro da família, porque tiveram alguma experiência negativa com essa doença. Então, o número de animais vem crescendo nos lares e, estando esses animais dentro da casa, mais próximo, as pessoas reparam com mais facilidade essa modificação no comportamento de seus pets. E com isso vão procurar aí um veterinário generalista e na investigação acabam então às vezes encontrando caindo nessa especialidade. Quando muitas vezes estão fazendo exames para uma outra coisa, né? Vão fazer um exame de rotina, às vezes para uma cirurgia simples, e acabam encontrando alguma coisa e buscam então essa especialidade. Uma das dificuldades que a gente enfrenta, Gleicon, é a questão sociocultural econômica, né? Por que eu falo isso? Porque a gente acaba, para ter uma adesão terapêutica, para o tutor fazer o que a gente pede, encarar isso, nós temos a questão dos credos de cada um, nós temos entre a questão de religião às vezes, temos a questão do crescimento do meio social a qual ele consegue compreender como que tem que fazer aquilo. Ou seja, nós temos pessoas às vezes que moram em sítio, em casas, em meio mais rural, em meio mais urbano, em apartamento. Temos pessoas que são ligadas à área mais da ciência, da biologia, outros não, são de outras áreas, então compreendem de forma diferente. E aí cabe a mim tentar explicar por analogia, para que ela faça adesão terapêutica. Uma outra questão, então, também é o que a gente fala que é a econômica. E aí, muitas vezes, no livro, na literatura, nos consensos, no congresso, no que a gente precisaria às vezes fazer, não tem como aplicar, por questões econômicas. E também muitas vezes entrando no contexto do meu paciente em si, você não consegue aplicar aquilo naquele animal em específico, ou porque é muito agressivo, ou porque é muito inquieto, né? Ou porque dependendo também do estadiamento da doença está muito às vezes o cliente até quer fazer o tratamento, porém o comportamento do paciente não permite. Não permite uma coisa às vezes tão complexa, né? Como por exemplo você vir toda semana para fazer uma aplicação de um medicamento na veia. E às vezes a gente tem que sedar, etc. Então assim, são dificuldades mais específicas da nossa medicina veterinária.
E a gente faz muito, né, Gleicon? Porque as pessoas, a gente observa muitas vezes uma reclamação sobre o tempo de atendimento para conseguir um especialista nas redes, seja conveniada, pública, ou mesmo até às vezes particular, o tempo de demora em se fazer um exame médico. E a gente aqui consegue fazer tudo muito rápido, né, Gleicon? É muito rápido, mas mesmo assim as pessoas não vêm por esse lado. Muito rápido, né, o nosso atendimento, né, como que a gente progride, né, para fechar um diagnóstico, mas mesmo assim, muitas das vezes a gente é visto como está demorando, não está sendo, né, o ideal para o animal. Às vezes são muito imediatistas, né? E o que acontece? Um grande outro problema, mas isso é de todas as áreas da veterinária, é que a oncologia, às vezes, ela é mais recrutada em diversas questões de terapêuticas, de aporte, como por exemplo, tem gente que tudo tem que pagar, né? Então vai pagando, etc. E às vezes quando faz tem um plano de saúde, né, como na medicina humana, hoje tem nos pets, mas agora às vezes você paga uma parte que você tem que aportar em valor, enfim, não vou entrar muito nessa questão. Mas às vezes eu preciso fazer uma transfusão de sangue, eu preciso, às vezes depois de um tempo, o meu paciente tem que ficar internado para fazer na veia os remédios injetáveis, e aí começam os problemas. Importante que você falou de transfusão de sangue. Pessoal, transfusão de sangue na medicina veterinária, assim, se na medicina humana já não é algo tão simples, vamos imaginar, você conhece algum cachorro, conhece algum tutor que leva seu cachorro para fazer doação de sangue? Então assim, logo se entende que a doação de sangue não é algo muito comum. Se não é comum, isso quer dizer o quê? Que temos pouco sangue nos bancos de sangue da medicina veterinária. E isso faz com que encareça o sangue do cão, a bolsa de sangue do cão, do gato, né? Então assim, é complicado, e a gente tenta fazer como na medicina humana, porém a gente infelizmente fica incapacitado devido a diversos motivos, né? O que você acha disso? Porque assim, sim, com certeza, tem toda essa questão, a gente tenta fomentar esses bancos de sangue, fica às vezes muito difícil, e assim, a gente muitas vezes não precisa só do sangue total, né? O sangue total, pessoal, pegou o sangue e passou por uma bolsa apropriada e depois vai infundir no outro paciente. Mas a gente às vezes tem o concentrado de hemácias, né? A qual você vai ter um volume de glóbulos vermelhos concentrado, o nome já fala, ali numa bolsa específica. Às vezes você tem só plaqueta, né? Às vezes você tem só os hemocomponentes para ter fator de coagulação, porque às vezes você precisa dos fatores ali, não está faltando plaqueta, né? Então hoje nós temos máquinas, os bancos que tem como na medicina humana. E aí nós temos toda essa questão também. Mas, graças a Deus, a gente está evoluindo bem. Aqui na clínica nós temos um bom atendimento, temos muitos clientes aqui, temos uma boa frequência aí dos tutores. E eu, ao menos, trabalho usando muito o bom senso, né? Porque a gente precisa ter bom senso, e não, porque oncologia não é uma receita de bolo, não é porque está no livro, às vezes, um protocolo terapêutico, ou que a gente vê no consenso médico ali, veterinário, que vai ser aplicável àquele, porque eu tenho que conhecer o meu paciente, a individualidade biológica de cada um. Por isso que você me acompanha aqui na clínica, e eu, no começo, eu vou tateando, vou sentindo, até na hora que eu realmente aperto, né? Mas por que eu sinto no começo? Para ver como nós não temos, nem fazem isso às vezes na medicina humana, mas na medicina humana nós já temos exames para ver se o meu paciente é um metabolizador rápido, ultra rápido, lento, ultra lento ou normal. E também a gente vai ver se já não tem resistência a alguns medicamentos. Então
na medicina veterinária eu vou ver isso devagar, à medida que eu vou sentindo o paciente, percebe essas individualidades, né? Exatamente, a gente já sabe que a maior parte dos nossos pacientes são de terceira idade, então a gente automaticamente já tem um tempo de filtração glomerular renal reduzido, que é a quantidade que o meu paciente vai então expulsar do corpo as toxinas e os fármacos, né? E também do fígado, em transformar esse medicamento para ele poder depois ir embora, quando não serve mais. A gente já sabe que as enzimas estão também, às vezes, com uma menor expressão, só pelo fato de ser idoso. Mas mesmo assim, eu tenho que sentir, para eu poder apertar, porque a grande questão na oncologia é que quando eu detecto aquele meu tipo celular e eu de repente faço exames mais avançados como de imunistoquímica e dê um nome para aquele câncer e vejo o quão ele é agressivo, eu tento logo acabar com aquela linhagem celular. Se eu demorar e ele, por exemplo, metastatizar, muitas vezes a metástase, que é aquele câncer à distância, ele vai ter um outro comportamento biológico, citológico, do que o da origem. E muitas vezes lá na frente, o protocolo terapêutico que funcionava aqui já não funciona lá. Então é importante, aqui na clínica, eu converso muito com os tutores para que tenham adesão terapêutica. Então a gente discute tudo isso para tentar, de todas as informações, tentar fazer o melhor com o que se tem. Agora, fazendo um paralelo, né, com a medicina humana, quando se trata de oncologia, né, como a gente fala de câncer, é algo difícil, né, de falar. Como que passar esse diagnóstico para o tutor? Como que é recebido isso? As pessoas hoje em dia estão mais conscientizadas ou elas estão levando muito na emoção, elas conseguem entender para passar o quadro, olha, isso aqui é um câncer, é algo difícil, um tratamento complexo, né? Envolve vários fatores, né? Como que é isso aí? Tudo isso que eu coloquei aqui, mas nós temos o pessoal está mais preparado, você falou isso, já vem o pessoal mais que já leu, já estudou, né? Já tá imaginando, às vezes quando vem no especialista, já vem indicado por um colega, por isso que veio, e o colega já está falando, olha, então na verdade o colega, o clínico geral preparou, e ele na verdade é que deu essa primeira possível notícia, né, quando ele não tem a certeza lá. Muitas vezes eu já recebo com todos os exames feitos, eu já recebo com o exame da citologia, do histopato, então a pessoa já vem sabendo que tem. Então, entendeu? Exatamente, ela já vem, e quando ela já procura, ou seja, quem está procurando já não está com a guarda armada, já não está com uma muralha de não aceitação, ela já falou, bom, tem isso, agora eu vou escutar o profissional para eu encarar. Porque às vezes acontece isso, quem pega às vezes você, né? Às vezes eu pego aqui, a gente trabalha com isso há alguns anos, né? Então a gente pega, a gente sabe com o que a gente está lidando, né? E a gente tem que colocar, né, da melhor forma possível, né, para a pessoa tentar explicar, né, que é um quadro difícil, que é uma situação um pouco complicada, né? E daí a gente passa para o especialista já com o meio de campo feito, né? No próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre os principais sintomas, os principais sinais do paciente oncológico na medicina veterinária.